O vídeo de hoje é para quem busca alto desempenho em memória RAM. Falaremos sobre memórias RAM com 4000 MHz de clock, ou seja, clocks altos. Se você não tem muita ideia sobre memória RAM, eu vou deixar um vídeo na descrição em que eu explico sobre o que é o time das memórias, né? A famosa latência, sobre o que é cada um dos times, a importância de ter uma latência baixa, a diferença entre ter um clock alto também. Então todas essas questões técnicas eu vou deixar o link na descrição. Dá essa força, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos conversar sobre memória RAM. No Brasil as opções de 4000 MHz estão limitadas, mas a gente tem algumas que são boas. A gente tem essa aqui da Kingston, a Fury Renegade, de 8 GB, 4000 MHz. Ela é CL19, a gente sabe que memórias com latência CL19 seriam ruins se fosse uma memória a 3200 MHz, mas uma memória com um clock a 4000 MHz é bem aceitável que ela tenha uma latência CL19, até porque quanto mais alto o clock, né, geralmente os chips sofrem um pouco e a latência aumenta, então o clock mais alto ele tende a trazer uma latência mais alta. Nós temos opções melhores, só que no Brasil elas são muito caras, então é bem aceitável esse CL19 com 4000 MHz. Seja você que vai usar um Ryzen 5 3600 ou um Ryzen mais forte, né? Ou uma GPU, por exemplo, uma APU gráfica, né? Um Ryzen 5 5600G, um Ryzen com gráficos integrados. Se o seu foco é processamento de dados ou processamento gráfico, no caso de uma APU, essa memória aqui ela dá um boost muito forte, porque ela aumenta muito o desempenho dos processadores Ryzen. E claro, se for os casos de processadores Intel que são desbloqueados, né, acima de 3000 MHz, alguns i9s e i7s também vão se sobressair com o uso, né, desse clock mais alto. Lembrando que nem todos os processadores Intel têm a liberdade para você usar clocks altos de memória, então você precisa pesquisar sobre o seu processador em questão. Mas, no geral, para os Ryzen, essas memórias aqui são excelentes, tá? Elas têm a qualidade da HyperX, né? O design é simples, mas é um design que eu acho bonito, eu acho bem agradável. E na Kabum está saindo R$ 359, eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Um Pentium 8 a R$ 359. A segunda opção que nós temos aqui é a Fury Renegade, só que aí já já com 16 GB. Ela sai a R$ 329. É a mesma memória com a mesma latência, só que aqui ela tem o dobro de espaço. Se você quiser fazer uma máquina aí com mais memória e tal, já vou deixar a opção para você. E a outra opção que nós temos no Brasil, que também é interessante, é a Vengeance LPX de 16 GB. Essa aqui ela já vem com 2 pentes de 8. Então se você quiser fazer um Dual Channel de 8 GB, já tem aqui, né, por R$ 800, R$ 400 cada uma das memórias. É um preço um pouco alto, né? R$ 400. A HyperX Fury está saindo mais barato. Qual é a diferença entre elas? É o mesmo clock, a mesma voltagem e os mesmos times bem similares. Não dá para afirmar que são os mesmos exatamente, mas a diferença é mínima. Então eu recomendaria sempre você ir com a mais barata. Então iria de HyperX porque agora está mais barato. Se baixar o preço da Corsair, iria com ela. A gente também tem algumas opções de memórias para importação. E essas memórias você compra no AliExpress, elas não são taxadas e elas têm um preço mais baixo, né? Eu gosto muito de uma marca específica que é a Asgard. Eu uso no meu PC um SSD da Asgard. E por que essa memória aqui vale a pena? Porque por R$ 616 o frete é gratuito. Eu consigo parcelar essa compra sem juros em até 4 vezes ou até em 10 vezes com juros leves, não é muito altos juros. Eu vou economizar mais ou menos ali, a gente estava vendo que é 800, 750 reais, né? 16 GB ali no Brasil, da HyperX e da Corsair. Aqui eu pago 616. Eu tenho 4000 MHz, porém eu tenho uma latência 16, uma latência mais baixa. E isso em jogos, embora não vá fazer tanta diferença, faz uma diferença mínima. E em alguns programas que exigem desempenho de renderização e tal, você sente uma diferença melhor. Então vai ser uma memória que ela vai extrair mais desempenho do seu processador
com certeza. A Asgard é uma marca que oferece garantia para a vida toda, lifetime. É uma marca que funciona muito bem. A questão da Asgard é que para você fazer um overclock nela tem que vir um chip muito bom. E nem sempre você consegue fazer um overclock. É mais fácil fazer overclock nas outras. Porém, essas duas memórias que eu mostrei até aqui, elas não são focadas para overclock. Você tem que ver bem certinho no programa se você teve a sorte de vir um chip bom. Mas essas memórias da Asgard são excelentes. Se você já comprou no AliExpress, não tem problemas em importar, eu importaria. Acho que é um custo-benefício mais legal. Mas aí vai muito da sua cabeça, da sua opinião, né? Você pega aqui a R$616 essas memórias CL16. A CL14 aqui é 3.600 MHz, R$549. Também são memórias muito boas para o Ryzen 5 5600G. O CL14 faz uma diferença, a latência mais baixa, então vai muito do que você prefere, mas essas duas opções aqui são excelentes. E nós temos também uma opção aqui, que é basicamente as mesmas memórias, só que aqui eles garantem, né, os chipsets BeDi, Samsung BeDi. Acredito que são Samsung BeDi. Ou BeDi, mas não Samsung. Mas são chipsets, né? Que você tem mais facilidade para fazer overclock e tal, tem mais durabilidade. Então, se você se importa com isso, encarece um pouquinho aqui. Se você pegar a CL14, né? Mas 32 GB CL14, R$1.069. Basicamente o mesmo preço a CL16. Então, vale a pena você dar uma olhada nela também. Lembrando que esses produtos não são taxados. Vou deixar o link tanto da Kabum como do AliExpress. Se você tem uma dúvida sobre como comprar no AliExpress, o que acontece se eu for taxado? Simplesmente você não precisa pagar a taxa, pode devolver o produto para o AliExpress e receber seu dinheiro de volta. Então é bem tranquilo nesse ponto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!